Bem-vindos de volta ao nosso audiocast do Projeto 10X, onde nós destrinchamos tudo sobre o mundo das apostas, suas estratégias e as suas formas de aumentar a sua lucratividade. No nosso episódio de hoje, nós vamos mergulhar em uma das estratégias mais inteligentes para quem deseja uma gestão de banca mais segura e resultados mais consistentes. Vamos falar sobre a famosa estratégia de cobertura das apostas, ou hedging. Você já se pegou em um cenário onde a aposta que parecia promissora está indo para o lado oposto daquilo que você esperava? Pois é aí que entra a cobertura nas apostas. Ela ajuda você a criar um plano B para o caso de o resultado final não ser aquele esperado. E o mais interessante, em muitos casos, ela permite até mesmo garantir o lucro independentemente do resultado. Vamos entender melhor como que essa estratégia funciona, quando aplicá-la e principalmente os erros que devemos evitar. Sente-se, relaxe e aproveite para elevar o seu padrão nas apostas. Antes da gente dar início, você já sabe, precisa dar aquela curtida aqui no nosso audiocast, não vai cair seu dedo, se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito e ativar as notificações para receber conteúdo de altíssima qualidade como esse e você não encontra em lugar nenhum no YouTube. Vamos então dar início ao nosso audiocast, começando pelo conceito, o que é a cobertura nas apostas e como que funciona. A cobertura de apostas, ou hedging, funciona como uma apólice de seguro. Imagina que você já apostou em um time, mas ao longo do jogo o cenário começa a mudar. Nesse ponto, você pode apostar no resultado oposto, ou parcialmente oposto, ao da sua aposta inicial, equilibrando as suas chances de lucro, ou ao menos, ou pelo menos, reduzindo as suas perdas. Vamos aqui a um exemplo. Você apostou R$ 100 na vitória do time A com odd de 2,50. Durante o jogo, o time A faz um gol, mas começa a demonstrar um certo cansaço e o adversário, o time B, aumenta a pressão. As odds para o time B estão agora em 3. Nesse momento, você pode colocar uma nova aposta no time B para garantir um retorno, mesmo que o time A não vença. Essa estratégia ela é amplamente utilizada, especialmente ao vivo, onde é possível você reagir ao desenrolar do jogo. Apostadores mais experientes utilizam essa técnica para minimizar prejuízos e até garantir lucros, em alguns casos, explorando as variações de odds ao longo da partida. Um dos pontos mais interessantes do edging é que ele coloca você em uma posição ativa, permitindo que você controle o resultado final independentemente do placar. Rodrigo, mas quando que é o melhor momento para eu cobrir uma aposta? Vamos lá. A cobertura ela não deve ser usada de maneira impulsiva. É necessário que o cenário do jogo realmente a justifique. Para ilustrar aqui, pensemos aqui em uma partida onde um time A tem odd de 2 no início. Você fez uma aposta e ao longo do jogo eles fazem o primeiro gol. Entretanto, o time A perde o fôlego e o adversário começa a criar mais oportunidades de gol. Esse é um cenário ideal para realizar uma cobertura. Outro momento interessante para considerar a cobertura é quando há mudanças importantes, como alguma lesão inesperada ou alguma expulsão. Se o jogador mais importante do time que você apostou ele é expulso e a probabilidade de vitória do adversário aumenta, é o momento perfeito para cobrir a sua entrada. Um detalhe importante aqui é o seguinte: a cobertura não é uma estratégia para aumentar seus ganhos, mas sim para garantir uma maior estabilidade na sua banca, reduzindo perdas e protegendo o seu capital. Em situações onde as odds mudam drasticamente a seu favor, talvez o hedge não seja a melhor escolha, pois pode acabar diminuindo o seu lucro potencial. Por isso, ao optar pela cobertura, é essencial que você entenda o contexto e tenha uma leitura correta da partida. Agora, vamos ao ponto mais técnico aqui da cobertura: os cálculos. Isso é o que diferencia um edge bem-sucedido de um amador. Inicialmente, o objetivo aqui é proteger o seu capital, garantindo uma margem de retorno minimamente interessante em qualquer cenário.
Imagina que é o seguinte, você colocou uma aposta de R$ 200 no time A com odd de 2,50. Se o time A vencer, seu retorno será de R$ 500. Mas, durante o jogo, você percebe que a pressão do time B está aumentando. Para se proteger, você decide apostar R$ 100 no time B, que agora tem odds de 3,2. Assim, caso o time B ganhe, você terá um retorno de 320 na segunda aposta, cobrindo parcialmente seu investimento inicial. A ideia é nunca cobrir a totalidade do valor apostado, mas apenas equilibrar as possibilidades. Vale lembrar que é crucial fazer esses cálculos antes do jogo e ter em mente um plano claro do quanto pretende investir em coberturas. Apostadores profissionais sempre sabem até que ponto podem investir em coberturas sem prejudicar a sua margem de lucro total, mantendo o equilíbrio entre o retorno e a segurança, aquilo que a gente sempre fala, retorno e o risco esperado, tá certo? E agora, outro fator muito interessante sobre o Edge é que ele permite uma flexibilidade entre mercados. Vamos imaginar que você apostou na vitória do time A, mas ao longo do jogo, em vez de cobrir diretamente no time B, você percebe que o jogo pode terminar em empate. Uma possibilidade aqui seria apostar no mercado de empate, ao invés de uma aposta contrária direta. Dessa forma, caso o time A ou o time B vençam, você ainda mantém uma chance de lucro. Essa técnica também é conhecida como cobertura no mercado secundário. Uma outra variação seria usar um mercado de handicap. Se o jogo está extremamente acirrado, você pode apostar em um handicap positivo para o time adversário, cobrindo assim sua aposta inicial, sem comprometer totalmente o lucro. Essa flexibilidade é uma das razões pelas quais o edging é tão popular em esportes como o futebol, o tênis, o basquete, onde variações nas odds durante a partida te permitem a exploração de outros mercados. Agora vamos aqui aos pontos onde muitos apostadores erram. O primeiro erro é cobrir apostas em todos os jogos, mesmo sem a necessidade disso. Lembre-se, o Edge ele é uma ferramenta para situações de risco e não uma prática obrigatória. Muitos apostadores cobrem apostas de forma automática, comprometendo grande parte dos lucros ao longo do tempo. Outro erro comum é realizar cobertura com pressa e, por isso, não conseguir aproveitar as melhores odds. Para fazer uma cobertura eficiente, é preciso observar o mercado e o jogo de forma constante, aguardando o momento em que as odds ofereçam o melhor equilíbrio entre o risco e o retorno. Apostadores que se precipitam acabam reduzindo as suas chances de lucro e aumentam as chances de um hedge, de um resultado negativo. Finalmente, também tem a questão da emocionalidade, da emoção em jogo. A cobertura deve ser uma decisão racional e não uma reação a algum nervosismo. Se você sente que o jogo está fugindo das mãos e age de forma impulsiva, a cobertura pode se tornar mais uma aposta precipitada do que uma estratégia de proteção, tá? Pega essa ideia aqui, que essa é uma ideia chave. E agora vamos para mais alguns exemplos. Para fixar ainda mais aqui o conceito, eu vou te dar mais um exemplo real aqui que muitos apostadores já enfrentaram. Imagina que você apostou R$ 300 na vitória de um time com odds de 2,10. E durante o segundo tempo, seu time está ganhando por um gol. Entretanto, o adversário começa a atacar de forma agressiva. A cobertura ideal aqui seria apostar parte do valor no empate, pois assim você garante uma cobertura para uma situação de um risco crescente. Outro exemplo seria o uso do mercado de gol a favor. Se você apostou na vitória de um time e a partida está empatada nos últimos minutos, você pode colocar uma cobertura no mercado de ambos os times marcarem, ou ver 1,5 gols, pois esses mercados pagam bem e cobrem um possível empate com gols. A cobertura ela é uma arte e exige um olhar para o mercado das apostas, experimentar essa estratégia em jogos menores, em campeonatos menores e com valores mais baixos é uma ótima maneira de você aprimorar essa habilidade de edge antes de aplicá-la em jogos maiores, com valores mais elevados. E aqui, para a gente finalizar, o Edge ele é uma estratégia muito interessante, muito poderosa, que quando usada com sabedoria, ajuda a manter uma banca mais segura e equilibrada. Ela não é uma fórmula mágica
para você utilizar em todos os jogos, mas sim uma ferramenta para momentos específicos de risco. Com prática e observação, o Edge ele se torna parte do seu arsenal de estratégias, te permitindo agir com menos emoção e mais racionalidade. E aí, Sniper, gostou desse episódio? Lembre-se aqui de compartilhar esse conteúdo com outros apostadores que não conhecem essa estratégia de cobertura de edge. Coloque aqui nos comentários se você trabalha com esse tipo de estratégia, já trabalhou ou até mesmo não conhecia. Não deixa de curtir que não vai cair seu dedo. Se inscreve aqui no canal que você vai estar ajudando a gente a divulgar cada vez mais esse conhecimento para outros apostadores. Um abraço e te vejo no nosso próximo episódio.